Quando acaba a esperança, o Espírito Santo aparece e direciona seu caminho através da oração. Você já chegou naquele ponto em que não há mais o que fazer? Quando a fé parece gasta, as orações já não saem com força e tudo dentro de você está cansado. Não apenas fisicamente, mas na alma. É como se o mundo tivesse desmoronado por dentro. Você olha para frente e não vê saída. Olha para cima e não ouve resposta. E, no fundo, uma pergunta se repete. Deus, por que o Senhor está em silêncio justo agora? É nesse ponto que muitos desistem, porque acreditaram que a presença de Deus seria percebida sempre por sentimentos, por respostas rápidas, por milagres visíveis. Mas e se eu te dissesse que é no fim da esperança que o céu mais se aproxima? E se o que você está chamando de deserto for, na verdade, o exato local onde Deus decidiu te encontrar? Há um tipo de silêncio que não é ausência, é presença profunda. É o Espírito Santo sussurrando ao seu espírito. Agora que você parou de lutar sozinho, posso te conduzir. Quando a esperança humana se esgota, algo sobrenatural começa a se mover. Porque Deus não se apoia na sua força, Ele se revela na sua rendição. Ele não espera que você tenha tudo resolvido, Ele espera que você permita ser carregado. E o caminho começa aqui, agora, com uma oração que não precisa ser perfeita, mas precisa ser sincera. Neste vídeo, você não será apenas encorajado. Você será realinhado. Você será reanimado por dentro. O Espírito Santo vai te mostrar que há um novo caminho, mesmo que seus olhos só enxerguem ruínas. Não é sobre repetir frases religiosas, é sobre abrir espaço para que a presença de Deus preencha os lugares que a dor tentou ocupar. Essa é a hora de parar, respirar e dizer: Senhor, se o meu fim chegou, começa então o teu recomeço. Fique comigo até o final, porque essa oração não é apenas uma resposta para hoje. Ela pode ser o primeiro passo de uma nova jornada com o Espírito Santo. Agora que tudo parece perdido, você vai descobrir o que é ser conduzido pelo Deus que nunca se atrasa. E o sussurro dele vai te provar que nem mesmo o fim é o fim, quando ele decide começar algo novo. Quando a esperança termina, o céu começa a falar de outra forma. Chega um momento em que tudo que antes fazia sentido perde o significado. A oração já não traz alívio. A leitura da palavra parece não falar mais. A presença de Deus se torna um conceito distante. E a esperança, ela se esvai como areia entre os dedos. Mas o que você talvez nunca percebeu é que a linguagem de Deus muda quando a sua força termina. Enquanto você está tentando manter tudo sob controle, enquanto ainda há reservas emocionais e estratégias mentais, Deus permanece em silêncio. Porque o que Ele quer fazer em você não nasce do seu esforço, nasce da sua entrega. A voz do céu não é captada pelos fortes que resistem, mas pelos quebrantados que se rendem. O fim da esperança humana não é o fim da história. É o lugar exato onde a voz do Espírito começa a ecoar de uma forma nova. Deus nunca parou de falar. Mas Ele está esperando que você pare de ouvir com os ouvidos da alma e comece a escutar com o Espírito. E isso só acontece quando a esperança no mundo se cala e você se volta para o invisível. Você se lembra de Elias? Aquele profeta que viu fogo cair do céu, que venceu batalhas espirituais poderosas, mas que depois fugiu para uma caverna com medo, pedindo para morrer. Ele estava esgotado, a esperança tinha se apagado. Mas foi naquele momento de esgotamento total que Deus se revelou de forma mais íntima, não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas em um sussurro suave. É exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer com você agora. Falar de um jeito que só quem está perto escuta. Deus não vai gritar por você, Ele vai sussurrar, porque Ele sabe que o sussurro só é ouvido por quem está quebrado o suficiente para se aproximar. Esse sussurro vem com paz. Ele não te acusa,
Ele não te pressiona. Ele não te rejeita por estar fraco. Pelo contrário, ele te abraça no fim da linha e te mostra uma nova rota. A esperança humana é limitada. Ela depende de resultados, de prazos, de lógica. Mas a esperança do céu nasce no invisível. É sustentada pela fé, não pelos fatos. Por isso, quando a sua esperança termina, Deus começa a te ensinar a viver de um jeito novo. Não pelo que sente, não pelo que vê, mas pelo que crê. Você talvez se sinta fraco agora, mas é nessa fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa. A sua vulnerabilidade não é fracasso espiritual. Ela é o solo fértil onde o Espírito Santo planta a direção. E aqui está a verdade que precisa entrar fundo no seu espírito. Deus não se ausentou. Ele se aproximou tanto que você precisa silenciar tudo para percebê-lo. O fim da esperança é doloroso, mas também é purificador. Porque tudo aquilo que era ruído, a pressa, o orgulho, os planos, a lógica, finalmente se cala. E então o sussurro do Espírito se torna audível. Você não está ouvindo Deus porque está perdido. Você está ouvindo menos porque agora é hora de escutar mais profundamente. Ele está te treinando para uma nova sensibilidade. Não religiosa, não emocional, espiritual. Talvez você diga, mas eu não aguento mais. E o céu responde, perfeito, agora é a minha vez. O fim da esperança não é fracasso. É o portal para uma fé mais madura, uma fé que não depende de promessas cumpridas, mas de presença constante, uma fé que continua mesmo sem respostas, que ora mesmo sem sentir, que espera mesmo sem entender. A vida não precisa estar perfeita para você escutar Deus, ela só precisa estar entregue. Hoje o Espírito Santo quer te ensinar a andar por uma estrada que você ainda não vê. Ele quer te mostrar que a direção dele não depende do cenário, mas da entrega. Quando a sua esperança termina, o céu muda o tom. O que antes era silêncio, agora se revela como intimidade. O que antes era escuridão, agora se transforma em espaço para a luz entrar. O Espírito não precisa de espetáculo. Ele precisa de um coração que diga, mesmo que eu não tenha forças, ainda estou aqui. Fala comigo. Essa é a oração que move o céu. Oração de rendição, quando nem a fé funciona mais como antes. Chega um momento na caminhada em que até a fé, aquela que já te sustentou tantas vezes, parece falhar. Você ora, mas não sente nada. Lê a palavra, mas ela parece distante. A fé que antes te fazia resistir, agora parece esgotada. E você se pergunta, será que perdi minha fé? Será que Deus ainda está ouvindo? Mas o que você chama de perda de fé pode ser o nascimento da rendição verdadeira. Há uma diferença profunda entre uma oração feita com força e uma oração feita com entrega. A primeira vem da tentativa de manter o controle. A segunda nasce do reconhecimento de que o controle já não está mais nas suas mãos. A oração de rendição não precisa de palavras rebuscadas. Ela começa com um sussurro, muitas vezes entre lágrimas. Espírito Santo, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que o Senhor ainda está aqui. Nesse lugar, você não está mais tentando convencer Deus de nada. Você não está declarando vitórias como estratégia, nem tentando ativar promessas com frases decoradas. Você está apenas expondo a alma nua diante de quem conhece tudo e ainda assim ama tudo em você. Rendição não é desistência. É a decisão mais corajosa de todas. Parar de lutar com suas próprias armas e confiar nas mãos invisíveis de um Deus presente. O Espírito Santo nunca esperou que você resolvesse tudo sozinho. Ele não responde apenas a orações fortes. Ele responde a orações sinceras. Você não precisa ter mais fé que move montanhas agora. Basta um coração quebrantado que confessa: eu não tenho mais forças para acreditar, mas ainda quero estar na tua presença. Isso é fé em sua forma mais pura, não é grito de conquista,
é gemido de dependência. E é exatamente aí que o Espírito Santo entra, não como solução instantânea, mas como companhia fiel. Quando você não consegue mais orar com entusiasmo, ore com verdade. Diga a Deus que você está cansado. Diga que você se sente fraco. Diga que não entende o porquê de tanto silêncio, mas que ainda assim deseja ficar. Essa é a oração que abre caminho para o socorro invisível. O céu não responde performance, responde presença. E presença começa na sinceridade. Às vezes, a maior expressão de fé que você pode oferecer é permanecer, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem resultado algum visível. A oração de rendição não muda Deus, muda você. Ela te reposiciona, te alinha, te quebra e depois te reconstrói com as mãos do oleiro. A fé racional tenta se sustentar com lógica. A fé rendida se alimenta da intimidade. Você pode ter se acostumado com o tipo de oração que pede, determina, exige, mas agora o Espírito te chama para uma oração que se curva, que se entrega, que diz: faz como quiser, Senhor, só não me deixa sair da tua vontade. É nesse lugar que o Espírito Santo começa a direcionar. Porque agora você não está mais buscando uma rota para escapar, mas um caminho para permanecer. E quem permanece, escuta, mesmo que seja no sussurro, mesmo que seja no escuro. A oração de rendição não é fraca, ela é forte o suficiente para abrir mão. É humilde o bastante para confiar, é madura ao ponto de esperar. O céu se inclina quando encontra alguém que ora assim, sem máscaras, sem méritos, apenas com um clamor real. Me guia, porque eu já cheguei ao fim de mim. E é quando você chega ao fim de si que começa a escutar o que só o Espírito pode revelar. O silêncio de Deus quando estamos no vale. Existem momentos em que o silêncio de Deus é mais ensurdecedor do que qualquer grito. Você ora e nada, espera e nada, busca respostas e tudo o que encontra é um vazio que dói. Nesse vale de silêncio, a mente tenta entender, o coração tenta resistir, mas o espírito começa a aprender. Porque o silêncio de Deus não é punição, é treinamento. O Espírito Santo fala também quando se cala. O silêncio dele é cheio de significado, mesmo quando parece vazio de palavras. É nesse espaço em que você pensa que Deus te esqueceu, que ele está moldando sua percepção. O céu não parou de se mover. Ele apenas mudou a forma de comunicar, porque há coisas que você só pode compreender quando aprende a ouvir o que o silêncio diz. O silêncio de Deus é um convite. É como se ele dissesse: agora quero ver se você confia no que eu já falei, mesmo quando não falo mais nada. Quando tudo está quieto, o Espírito está testando a profundidade da sua fé. Não para te punir, mas para te amadurecer. Há silêncios que curam, há silêncios que preparam, há silêncios que expõem o quanto você ainda depende de sentir e não apenas de crer. O Espírito Santo sabe que há promessas que só podem ser sustentadas por um coração treinado a confiar sem evidência. Quando Deus se cala, Ele está te ensinando a viver de fé, não de confirmações. Ele quer te mostrar que a ausência de som não é a ausência de presença. É o modo como Ele te faz amadurecer, porque quem confia só quando ouve ainda não aprendeu a caminhar por fé. A alma ansiosa quer respostas rápidas. O espírito amadurecido aprende a esperar. E essa espera é o terreno da revelação. O silêncio não é um vácuo espiritual. É um terreno fértil, onde Deus planta convicções que só florescem na quietude. Lembra-se de quando Jesus dormia no barco, enquanto os discípulos enfrentavam a tempestade? Eles se desesperaram com o silêncio dele. Pensaram que estavam sozinhos. Mas o silêncio não era descuido, era prova. E a presença dele ali, mesmo dormindo, era suficiente para garantir que o barco não afundaria. O Espírito Santo quer te ensinar a reconhecer isso,
A presença é mais importante que a resposta. Deus pode estar calado, mas Ele está presente. Ele não fala porque já está agindo. Ele não responde porque o silêncio dele está te moldando por dentro. Há momentos em que Deus não fala porque você já tem tudo o que precisa para o próximo passo. O silêncio vem para consolidar a confiança. A voz dele está em tudo que já foi dito. E ele espera que agora você se levante e caminhe com o que já recebeu. O silêncio do Espírito também revela o quanto a nossa fé ainda se apoia em emoções. Queremos sentir para crer, mas Deus nos conduz a um nível mais profundo, crer mesmo quando nada é sentido. Isso é maturidade espiritual. Enquanto a alma grita por respostas, o Espírito sussurra, confia. Enquanto o coração questiona, por que Deus não fala? O céu responde, eu já falei, agora viva o que eu disse. O silêncio de Deus é o eco da última palavra que Ele te deu. Ele não precisa repetir o que já está estabelecido. O silêncio é a confiança dele em você. É como se dissesse, eu confio que agora você vai permanecer, mesmo sem ouvir minha voz. E quando você permanece, algo muda. O barulho interno se cala, a ansiedade perde força, e o Espírito começa a te ensinar uma nova forma de escuta, uma que não depende de som, mas de sensibilidade. O silêncio te separa do superficial, te prepara para o profundo. Ele te ensina a discernir a presença, não pela emoção, mas pela paz. Então, se Deus está em silêncio agora, não se desespere. Ele está mais perto do que nunca. O céu não se afastou, apenas está te treinando a escutar com o Espírito. O vale do silêncio é o berço da maturidade espiritual. É o lugar onde você descobre que não precisa mais de barulho para saber que Deus está ali. O silêncio não é o fim da conversa, é o início da comunhão verdadeira. O Espírito Santo não te deixou sozinho. Ele apenas te colocou em um ambiente onde a única voz que resta é a dele. E quando você aprende a escutar esse silêncio, percebe que o amor de Deus fala mais alto do que qualquer palavra. A presença que cura sem palavras, o sopro do Espírito no escuro. Você não precisa ouvir uma resposta para ser curado. A maioria das transformações que Deus realiza dentro de nós não começa com uma explicação, mas com uma presença. Não é o que Ele diz que muda tudo, é o que Ele é. Há feridas tão profundas que nem mesmo palavras alcançam. Feridas da alma, do abandono, das promessas não cumpridas, das orações que pareceram ignoradas. Você tenta explicar, tenta orar, tenta nomear sua dor, mas tudo o que sente é o peso de algo que parece não ter nome. É nesse lugar que o Espírito Santo entra sem pedir licença. Ele não chega com discursos. Ele não invade com gritos, ele simplesmente se manifesta. E essa manifestação muda tudo. A presença dele não precisa falar. Porque quando ele entra, o que estava quebrado começa a ser restaurado. O que estava confuso começa a se alinhar. E aquilo que você não conseguia sequer sentir começa a ser tocado por dentro, silenciosamente. Ele não vem para impressionar. Ele vem para reconstruir. Muitos buscam explicações. O Espírito Santo oferece restauração. Muitos pedem direção. Ele começa com cura, porque antes de Deus te apontar um caminho, Ele limpa os seus olhos. A presença dele é o primeiro milagre. E talvez seja isso que você mais precisa agora. Não uma revelação mística, não uma resposta instantânea, mas o consolo de quem entra na sua dor sem julgamento. Há um momento em que o Espírito Santo não te mostra a saída. Ele senta ao seu lado no escuro. E só de estar ali, a escuridão já não assusta mais. Ele é aquele que respira junto com você quando o ar falta. Aquele que se cala com você quando as palavras se perderam. Aquele que segura sua alma quando o mundo parece desabar. Você não está esperando sozinho. Você não está sofrendo sozinho. Você não está quebrado sozinho.
O Espírito Santo está presente. A cura dele acontece no toque que ninguém vê. No momento em que você pensa, cheguei ao fim, ele responde, aqui é onde eu começo. Você pode não ter notado, mas há dias em que sua mente já teria desabado se a presença dele não estivesse sustentando você por dentro. Esse sopro leve que ainda faz você se levantar, mesmo cansado. Essa paz inexplicável que invade no meio do choro, isso é ele. Ele cura com paz, cura com presença, cura com um silêncio que abraça. A presença do Espírito Santo não exige rituais, ela responde à rendição. Quando você desiste de controlar, de entender, de performar, quando você simplesmente diz, Espírito Santo, eu não aguento mais, mas ainda quero te sentir aqui. Ele vem, porque a presença dele nunca abandona um coração sincero. O consolo do céu não é emocionalismo, é transformação interior. É quando você não é mais movido por promessas externas, mas por um toque interno que ninguém consegue explicar. Mas você sabe, foi Deus. Esse sopro que parece pequeno, esse alívio que dura poucos minutos, é a prova de que Ele está operando. E quanto mais você abre espaço, mais Ele preenche. Você não precisa de um ambiente perfeito para ser restaurado. Você só precisa reconhecer. O Espírito está aqui, e quando Ele está, o caos tem que se calar. A dor começa a ceder. E aquilo que te feriu já não tem mais o mesmo peso. A presença cura o que a explicação nunca alcançaria. Por isso, não corra do escuro, não rejeite o silêncio. Permita que a presença dele se manifeste na sua realidade, do jeito que ela está. Você pode não ter força para orar como antes, mas se puder, feche os olhos e diga em pensamento, Espírito Santo, fique comigo. Não precisa falar nada agora, só fica. Essa oração simples, essa frase sem emoção, essa rendição silenciosa, é o suficiente para o céu começar a agir, porque a presença que cura não precisa de palavras, ela só precisa de espaço. Da espera à direção, como a oração reacende o caminho. A espera, muitas vezes, é o lugar onde a alma mais grita. Você clama, pergunta, insiste. Senhor, quando vai acontecer? Quando virá a resposta? Quando essa porta vai se abrir? Mas o céu, em silêncio, parece seguir seu próprio tempo. E, de fato, segue. O tempo de Deus nunca é controlado pela nossa urgência. Ele trabalha com propósitos, não com pressa. E por mais que sua alma deseje uma resposta agora, o Espírito Santo está mais interessado em quem você se torna enquanto espera do que na rapidez com que a promessa chega. A oração, nesse contexto, não é apenas um pedido. Ela se torna um caminho. Ela é o lugar onde sua alma se reorganiza, onde seu interior se alinha com o ritmo de Deus. A oração não é mágica, é transformação. Cada vez que você ora, mesmo sem perceber, você está sendo posicionado espiritualmente para receber aquilo que ainda não está pronto, ou que você ainda não está pronto para carregar. É comum pensar que oração é o caminho mais rápido para conquistar algo, mas na verdade, oração é o caminho mais profundo para ser moldado, porque antes de Deus te dar a direção que você quer, Ele vai tratar o coração com o qual você vai obedecer essa direção. Muitos pedem que Deus fale. Poucos estão dispostos a ouvir o que Ele tem a dizer. Muitos oram pedindo que o caminho se abra. Poucos estão prontos para percorrer esse caminho com constância, maturidade e renúncia. O Espírito Santo responde orações sinceras, mas ele também espera posturas transformadas. Ele não responde para impressionar, ele responde para conduzir. E só caminha com quem está disposto a obedecer, mesmo sem entender. A oração é o lugar onde o céu te ajusta antes de te liberar. É como se cada palavra dita no secreto estivesse preparando o terreno do teu coração para reconhecer a direção quando ela vier. E o mais bonito disso tudo é que Deus não te mostra um mapa, Ele te oferece uma mão.
E é andando com Ele, um passo de cada vez, que o caminho começa a clarear. O céu não vai te entregar todas as respostas de uma só vez, mas a oração vai te manter no lugar certo até que a resposta chegue. A oração é o volante da sua jornada espiritual. Ela corrige sua rota quando você desvia. Ela te dá firmeza quando os ventos contrários sopram. E, mais importante, ela te mantém sensível ao som da direção divina. Não espere que Deus fale como você imagina. A direção dele muitas vezes vem de forma sutil, numa paz que você não consegue explicar, numa confirmação silenciosa que acalma sua alma no meio da indecisão. A resposta pode vir através de um versículo que salta aos seus olhos, de uma impressão forte no espírito, de um testemunho que ressoa dentro de você. Mas todas essas respostas só se tornam visíveis para quem permanece em oração. Porque quem ora, ainda que fraco, ainda que em silêncio, ainda que com dúvidas, está dizendo: Senhor, eu continuo aqui. Fala comigo quando quiser, me direciona quando for a hora. E o Espírito sempre responde. Nunca no tempo da ansiedade, mas sempre no tempo da maturidade. A espera não é castigo, é construção. A demora não é rejeição, é cuidado. A oração nesse tempo se torna o que te sustenta até que a vontade de Deus se revele por completo. Você pode não saber para onde ir agora, mas se continuar em oração, Deus vai colocar em você não apenas o caminho, mas o desejo certo de caminhar. Ele vai alinhar seus passos com os dele, vai corrigir suas intenções, vai limpar suas motivações. E quando você perceber, estará andando em direção a algo que já foi preparado, mas que você só conseguiria viver após essa fase de espera. A oração reacende o caminho porque reacende a esperança. E onde há esperança, há luz. E onde há luz, você volta a enxergar, não tudo, mas o próximo passo. E Deus nunca te pediu para enxergar tudo, Ele só te pediu para confiar. Continue orando, mesmo sem respostas, mesmo sem sinais, mesmo sem direção clara. Porque no momento certo, a oração vai se transformar em movimento. E você vai perceber que enquanto orava, Deus já estava conduzindo. Chegou a hora de transformar tudo o que você ouviu em resposta. Não resposta de entendimento, mas de postura. A oração que você vai fazer agora não é mais uma tentativa de convencer Deus a agir. É um passo para entregar-se por completo, para abrir mão do controle e dizer com o coração rendido: faz a tua vontade, Senhor. Mesmo que eu não entenda, mesmo que doa. Essa oração não nasce da emoção, ela nasce da sede. Não é sobre palavras bonitas, é sobre presença. Agora é você e Deus, nada além. Esqueça tudo ao redor. Silencie por dentro. Permita que o Espírito Santo te envolva como nunca antes. Feche os olhos se puder, respire fundo e com toda sinceridade repita dentro de si: Espírito Santo, eu não estou aqui porque tenho fé suficiente. Estou aqui porque não consigo mais continuar sozinho. Já tentei lutar com as minhas forças, já pedi respostas, já busquei saídas, mas hoje eu só quero tua presença. Não estou mais correndo atrás de milagres, estou correndo para os teus braços. Eu reconheço que não tenho todas as respostas, que nem sei como orar direito, mas sei que o Senhor está aqui. E se o Senhor está aqui, então o que está quebrado pode ser restaurado, o que está perdido pode ser reencontrado, o que está sem esperança pode voltar a respirar. Hoje eu escolho me render, escolho parar de resistir, escolho confiar. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem ver saída, eu me entrego. Mesmo sem sentir nada agora, eu creio. Espírito Santo, ensina meu coração a te ouvir. Me ajuda a caminhar mesmo no escuro. Guia meus pensamentos. Me abraça no silêncio. E se for necessário, me leva no colo. Eu não quero mais viver pelas minhas vontades. Quero viver pela tua voz.
Não quero mais decidir por impulso. Quero esperar pela tua direção. E se hoje for apenas um sussurro, que seja o sussurro que muda meu destino. Porque o que vem de ti, mesmo pequeno, é eterno. Agora, permaneça assim por um instante, sem pressa. Deixe que o Espírito te envolva no íntimo. Você não precisa sentir algo extraordinário. A presença dele não depende da sua emoção, ela depende da sua entrega. O céu está ouvindo. O Espírito está tocando áreas que você nem sabia que estavam feridas. Ele está te levantando de dentro para fora. Você não sai deste momento do mesmo jeito que entrou. Guarde essa certeza. A oração que nasce no vale é a que mais toca o céu. E o Espírito Santo não despreza um coração quebrantado. Quando você não souber o que dizer, ele traduz seu silêncio. Quando você não tiver mais lágrimas, ele recolhe sua dor. E quando você se entrega, ele começa a conduzir. Essa oração é o início de um novo caminho. Continue, persevere, porque quem ora com verdade, ouve com clareza. E quem ouve a voz de Deus nunca mais anda perdido.